igreja, ela nos ensina algumas práticas de misericórdia, não é verdade? Obras espirituais de misericórdia e obras materiais de misericórdia. A igreja nos ensina, como por exemplo, dar de comer aos famintos, visitar as pessoas que estão enfermas, manifestar de alguma forma a misericórdia de Deus às pessoas que tanto precisam. Por isso é que nós pedimos a bênção ao Pai das Misericórdias. Hoje é sexta-feira, dia 9 de outubro, desta 27ª semana do tempo comum. Sexta-feira é dia penitencial. Sexta-feira é a oportunidade que o Pai das Misericórdias nos dá para que nós rejeitemos o mal do pecado, para que nós supliquemos o perdão de Deus aos nossos pecados, de modo a readquirir a graça santificante, readquirir a graça que nos faz viver como filhos e filhas do Pai das Misericórdias, a graça que nos faz viver como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Para o programa de hoje, para que nós possamos viver bem esse dia penitencial, esta sexta-feira, vamos meditar o Evangelho do dia. O Evangelho do dia que se encontra em Lucas capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 26. Lucas 11, de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, uma vez que nós recebemos o sacramento do batismo, nós recebemos pela graça de Cristo a libertação do pecado, a libertação do mal do pecado, para que nós não sejamos escravos do reino do demônio, para que nós não abriguemos em nosso coração
as ações malignas, o espírito do mal que nos seduz para uma vida sem Deus, para uma vida de pecado. O demônio, ele não quer possuir o nosso coração no sentido de possessão diabólica. Não, ele quer sobretudo que nós sejamos iludidos por ele, enganados por ele, que nós sejamos seduzidos, influenciados de tal forma que nós pequemos. Porque na possessão diabólica, quando é, por exemplo, necessário realizar um exorcismo, quando um sacerdote deve realizar um exorcismo, a partir do ritual do exorcismo, para libertar a pessoa da escravidão, da possessão diabólica, na possessão diabólica, a pessoa pobre coitada, ela não exerce a sua liberdade, ela faz o que faz, possuída pelo demônio. Mas, quando pecamos, nós escolhemos o mal. E aí, o demônio nos torna escravos do seu reino. Jesus veio para libertar-nos da escravidão do pecado. Jesus veio para nos dar o Espírito Santo, de modo que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, de modo que nós possamos viver segundo o reino de Jesus, os mandamentos de Deus e não a sedução do mal, do pecado. Por isso, irmãos e irmãs, à luz do Evangelho de hoje, nós pedimos ao Pai das Misericórdias que nos dê, pela sua misericórdia, a graça de um coração livre de todo mal. A graça de também testemunharmos a fé de tal forma a ajudar tantos irmãos e irmãs a viver segundo o Evangelho de Jesus, a viver no reino da luz e não comprometidos com o reino das trevas, o reino de Satanás, o reino do demônio. Oremos a oração Pai das Misericórdias, pedindo que renove em nossos corações a graça batismal, de modo que possamos viver no reino da luz e não no reino das trevas. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Ó Pai das misericórdias, dignai-vos abençoar esses objetos de piedade que os vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai sobretudo a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que nos ajude a viver com mais entusiasmo o compromisso batismal. E sobre vós, irmãos e irmãs, desça e permaneça a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.